Sou Fernandes Barnabé da Silva. Olá, eu sou a Fátima. Nós vamos debater sobre as semelhanças da hidrelétrica de Belo Monte e a Granja do Torto, o bairro em que vivemos. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, empreendimento erguido no meio do rio Xingu, onde as comunidades que vivem na região sudeste do Pará denunciam os impactos causados em cidades como Altamira. As consequências da construção da hidrelétrica de Belo Monte têm algumas semelhanças com a Granja do Torto. A Granja do Torto, apesar de ser uma comunidade pouco populosa, com cerca de 4.000 habitantes, é conhecida aqui no Distrito Federal por abrigar a residência oficial de presidentes. Aqui já residiram alguns presidentes. A Granja do Torto é situada na ponta extrema da Asa Norte, às margens do Ribeirão do Torto. Daí vem o nome do local, a fazenda Riacho do Torto, que deu o nome à Granja do Torto. Granja porque quem primeiro habitou aqui foi a Nova Cap. Quando da construção de Brasília, a Nova Cap resolveu abrigar as diretorias, que são 4, em fazendas diferentes, para produção, para subsidiar coisas para os trabalhadores. Aqui na Granja do Torto, que é a diretoria de economia, coube a eles criar galinha e ovos, para os trabalhadores da Granja do Torto, os trabalhadores da construção de Brasília. Daí o nome Granja do Torto. Então, e hoje foi construída a cidade digital aqui na nossa comunidade, que é composta pelo data center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e também da Biotic, que é um empreendimento de várias empresas tecnológicas ligado ao governo do Distrito Federal, juntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E ainda nós temos também um importante parque de exposições aqui na nossa comunidade. Assim como em Altamira, a Granja do Torto possui pouca presença do poder público. Impactos são inevitáveis. Os danos causados por essas obras aqui na Granja do Torto não se convertem em melhorias, como saneamento básico, combate à violência, preservação da natureza e assistência aos moradores. Muitos programas que deveriam melhorar a vida e a rotina dos moradores, assim como lá em Belo Monte, aqui também não aconteceram. As melhorias que deveriam vir com as obras, tanto de lá como daqui, não foram concluídas e muitas delas sequer foram iniciadas. Entre os danos que nós podemos citar, tanto lá em Belo Monte como aqui, tem os danos ao meio ambiente. Lá em Belo Monte, a construção se deu numa área conhecida como a Volta do Grande Xingu. E o que preocupa muito os ambientalistas, os ribeirinhos e os índios lá, que eles afirmam que as alterações feitas no curso do rio começaram a provocar muitos danos sociais e ambientais. Assim como, trazendo para a nossa realidade aqui, nós tivemos o aumento de trânsito, na nossa comunidade de vida cidade digital, e é uma região que é um importante corredor de animais, e devido a esse trânsito começaram a haver atropelamentos de muitos desses animais que ainda o animal não compreende que a área dele foi invadida, então ele continua se movimentando e com isso ocorre atropelamento de antas, lobo-guará, tamanduá-bandeira. A Granja do Torto ela é um importante corredor dos animais silvestres, porque ela está entre o Parque Nacional e a cidade. Então essa chegada dessas obras, a chegada das pessoas, o volume de trânsito, tudo isso, lógico, tem uma consequência. Os animais continuam circulando. E as pessoas, por imprudência, por outras questões, acabam por atropelar os animais ou mesmo abater sem conhecimento.
Nós acabamos invadindo o habitat deles, né? E também uma outra questão foram as vidas, né? As vidas de várias pessoas que foram remanejadas. Lá em Altamira, nós temos o exemplo de uma cidadã de lá que morou a vida inteira na sua casa e com a enchente da hidrelétrica, ela viu o local que ela morava ser invadido pelas águas. Então ela teve que abandonar a casa que ela viveu a vida inteira, uma casa boa, de 3 quartos, que comportava muito bem a vida dela, que ela teve que abandonar. E a Norte Engenharia, a empresa que era responsável pela obra, demoliu a casa e pagou uma indenização de 102 mil. Dinheiro esse que não foi suficiente para que ela comprasse uma casa nos moldes que ela tinha, com uma localização que ficasse perto de escola, para os filhos, essas coisas. Consequência, ela precisou morar de aluguel, né? Não tem no como. O aluguel que não estava no orçamento dela e o orçamento não comportava. Sim, enfim, tivemos alguns problemas mais ou menos semelhantes a esse, né, que devido ao aumento de pessoas atraídas para esse local, né, para esses data centers, essas construções, né, as pessoas interessadas em morar perto do seu trabalho, aumentou muito a demanda por imóveis, a procura aumentou muito, elevando muito os valores, né, dos imóveis e os valores dos aluguéis. Com isso, expulsando os moradores de baixa renda. Nos 2 casos, em ambas as cidades, foi prometido paraíso, né? Lugar melhor, uma vida melhor, uma cidade bonita e boa para se viver. Só que, por enquanto, essa cidade ainda não chegou, tanto aqui como lá em Altamira, né? Nós só tivemos aumento de criminalidade, fluxo de pessoas estranhas, no nosso caso, que nós éramos uma comunidade muito pequena, e as benfeitorias prometidas, né, não chegaram. Foram prometidos, como diz, benfeitorias, né? Lá, por exemplo, as cidades que margeiam lá a hidrelétrica, né? Citando aqui Altamira, que foi proibido muitas coisas, escolas, hospitais e tudo mais, e a cidade está lá, né? Sofreu com todos os prejuízos da construção, sofreu com perder os espaços que eles tinham, né? E a companhia que seria responsável para construir escolas, hospitais e dar uma vida digna para os moradores, isso não aconteceu, né? Eles ficaram só com os prejuízos, né? E as empresas com o lucro. E aqui também foi nos prometido muito prioridade de empregos para a comunidade local, coisa que aconteceu muito pouco, né? Numa quantidade muito pouca. Mas nós ainda, baseado em tudo isso que a gente pôde ver, nós ainda temos a esperança que há de se chegar um tempo em que, quando esses empreendimentos de grande porte forem feitos em pequenas comunidades, a gente ainda tem a esperança de que realmente tragam benefícios para a comunidade local. Ficamos por aí. Obrigado.